Eu queria fazer um pedido a você, que você pudesse já, antes de começarmos a examinar o assunto dessa noite, que você pudesse se inscrever no nosso canal. O que a Bíblia diz? Este é o nome do nosso canal. O que a Bíblia diz? E realmente o que mais nos importa é o que a Bíblia diz, é saber o que ela diz. Não é saber o que o homem diz, porque os homens dizem muita coisa, eles falam muitas coisas. Mas o que é que a Bíblia diz? Então, inscreve aí no canal, porque aí você vai receber notificações dos nossos estudos. Olha, virão estudos aí maravilhosos. Nós temos estudos aí que já estão com quase 30 mil visualizações. Ontem eu estava respondendo muitas perguntas, tirando dúvidas de alguns irmãos, e alguns estavam realmente maravilhados. Mas eu queria abrir um texto aqui, ler um texto da Palavra de Deus, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e estava enfrentando uma situação um pouco delicada. E Paulo instrui Timóteo. Em 2 de Timóteo, no capítulo 2, verso 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Aí diz Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Jesus Cristo já voltou ou vai voltar? Alguns têm afirmado que Jesus Cristo já voltou no ano 70 e que ele era aquilo que a teologia chama de uma teofania de Tito. Quer dizer, essa palavra é um pouco complicada, né? Theos, fania, Theos, Deus, fania, manifestação, né? Manifestação de Deus. Coisa meio estranha isso, né? Então alguns dizem, afirmam, ensinam que Jesus Cristo já voltou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Este é um ensino defendido pelo preterismo completo. São aqueles que acreditam que tudo já foi cumprido. Não tem mais absolutamente nada para acontecer. Inclusive Jesus já voltou, a ressurreição já se realizou. Só que este ensino não é novidade, não é coisa nova. O sábio Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol. Olha aqui. Além disso, disse Paulo, a linguagem deles quem? Ele cita o nome dos dois indivíduos, Himeneu e Fileto. A linguagem, o tipo de ensino deles corrói como um câncer. Um câncer vai matando as células, até o indivíduo morrer. Aí diz Paulo, estes se desviaram da verdade. Paulo não está dizendo que eles eram crentes e perderam a salvação, até porque no verso seguinte, Paulo diz assim no verso 19, entretanto, para acalmar Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. João, na sua primeira epístola, diz, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O fato de alguém estar ocupando um púlpito, o fato de alguém ter um título de pastor, de bispo, apóstolo, missionário, não quer dizer que aquela pessoa é de Deus. Porque Satanás também tem os seus ministros. Agora, o que eu devo fazer para ter a certeza e a convicção de que o ensino que eu estou ouvindo é verdadeiro ou falso? É fazer o que fizeram os crentes de Bereia. E o que fizeram os crentes de Bereia? Em Atos 17, esta é a atitude que todo cristão deve ter. Atos 17, versículo 10.
Paulo e Silas estavam em Bereia, pregavam a palavra, e a Bíblia diz: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia, isto é, os crentes de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Perceba, todos os dias eles examinavam as Escrituras. Com que propósito? Para ver se as coisas, que coisas que estavam sendo pregadas, ministradas, ensinadas por Paulo e Barnabé, eram de fato assim. Em João 5,39, Jesus disse assim, eis o que disse o Senhor Jesus Cristo, João 5,39, examinais as Escrituras, é um mandamento. Como cristão você tem que fazer isso, você não tem que ir à igreja, levar sua Bíblia, deixar ela fechada. Alguns nem levam a Bíblia, né? Se você está com ela nas mãos, você tem que abrir. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui está o método seguro para que tu tenhas a convicção, a certeza de que aquele determinado ensino que sai do altar, ou que está sendo ministrado por alguém com o título de pastor, apóstolo, não importa, ali na internet, no YouTube, no Face, não importa que meio de comunicação está sendo usado, é um ensino verdadeiro ou falso. É você abrir a Bíblia e conferir a Bíblia. Mas vamos retornar ao texto de 2 de Timóteo. Porque o ensino ali, segundo Paulo, era um ensino que corrói como um câncer. Aí no verso 18, Paulo diz assim, 2 Timóteo 2, estes se desviaram da verdade, asseverando, olha o ensino deles, que a ressurreição já se realizou. E com este ensino, o que é que eles estavam fazendo? Estão pervertendo a fé a alguns. Esta palavra perverter quer dizer causar alteração, mudar, modificar, alterar. Eles estavam alterando a verdade, modificando a verdade. No livro de Atos, no capítulo 13, nós temos ali algo muito interessante e parecido, onde também é usado o termo perversão, perverter. É a história de Elimas o mágico. Atos 13, verso 4 em diante. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava. O que é diligenciar? Esforçar-se para ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul Sérgio Paulo, ele queria aprender, ele queria crescer na graça e no conhecimento. E ele chamou as pessoas certas, Paulo e Barnabé. Mas no verso 8 nos é dito assim, mas opunha-se-lhes Elimas. Elimas estava do lado do procônsul Sérgio Paulo e estava fazendo oposição, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O que é que Paulo disse a Timóteo? O ensino de Mineu e Fileto está pervertendo a fé a alguns. No verso 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, isto é, em Elimas o mágico, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, aqui está a missão dos ministros de Satanás aqui na terra. Perverter os retos caminhos do Senhor. Perverter a verdade. O que é que Paulo diz aqui a Timóteo? Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Isto é, o que esses homens estavam dizendo aqui é que a ressurreição já havia se realizado, Cristo não voltará mais. Mas isso não espanta também, porque Pedro fala a mesma coisa. Segundo de Pedro, no capítulo 3, Pedro chama esses indivíduos de escarnecedores. Pedro estava chamando aqueles indivíduos de escarnecedores. E 2 de Pedro 3,
A palavra diz assim, no verso 1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos tempos virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, olha o que eles estavam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, esses escarnecedores estavam zombando e dizendo aos crentes, cadê Jesus Cristo? Ele não disse que ia voltar. Meu amado, nós vamos estudar aqui algo que tem e precisa estar na mente do cristão e no seu coração. A Bíblia nos apresenta duas ressurreições. Uma ressurreição espiritual e uma ressurreição corporal. E eu vou te explicar o que significa esta expressão que está em Mateus, vindo sobre as nuvens, o que isto quer dizer, que tem confundido a mente de muitas pessoas, as pessoas achando que quando Jesus disse que viria sobre as nuvens, ele estava falando de uma vinda visual, física, corporal, que todos viriam. Aí está toda a confusão que se tem feito com relação à questão do preterismo. O preterismo completo, eles não explicam a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo. Eu tenho recebido ligações de pessoas que estão com as suas mentes confusas e eu tenho as ajudado, mostrando na Bíblia. Alguns têm dito, pastor, glória a Deus, agora minha mente clareou. Um irmão me dizia, se antes eu tivesse visto esse texto aqui que o Senhor mostrou, dessa perversão, desse ensino pervertido de Mineu e Fileto, meus olhos talvez tivessem sido abertos com uma maior intensidade, muito antes. Pois bem, no próximo estudo nós vamos estar aqui tratando da ressurreição espiritual. Eu vou lhe mostrar o que é a ressurreição espiritual. Em seguida, nós estaremos estudando a ressurreição do corpo, que foi anunciada no Antigo Testamento. Daniel falou sobre ela, Jó falou sobre ela, Jesus falou sobre ela. É ensino bíblico e não podemos negar isso. E vamos estar estudando aqui com muita calma, até porque nós fomos uma das primeiras igrejas aqui do Nordeste a ministrar um estudo completo do livro do Apocalipse, inclusive com toda essa simbologia vindo sobre as nuvens, a grande meretriz. Para nós isso já não é mais nenhum enigma. Nós temos autoridade suficiente, porque fomos uma das primeiras. Não é agora, há mais de 10 anos ministramos, então acabamos de terminar, acabei de concluir um estudo do Apocalipse. Foram 50 e poucas pregações, onde estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O verdadeiro ensino não perturba a igreja. O verdadeiro ensino não perturba o crente. Não perverte a fé dos outros. O verdadeiro ensino liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Outro detalhe. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 47, Atos 9, 31, Atos 16, 5, diz que a igreja crescia. E por que crescia? Porque as pessoas estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, no ensino bíblico, no ensino saudável. E o Senhor ia acrescentando dia a dia. Deus ia acrescentando. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Deus faz. Então Deus ia acrescentando à medida em que a palavra ia sendo pregada. Eu pergunto, por que tem tanta igreja que não vemos uma alma se converter? Não é Deus quem acrescenta? Se as pessoas estão afirmando que o ensino que elas estão ministrando é verdadeiro, onde estão as almas convertidas? Há lugares que só fazem sair gente, não chega ninguém. Mas a palavra que eu tenho pregado aqui nesse ministério tem libertado vidas. Aqui nós temos ex-usuários de drogas, sabe? Nós temos de tudo. Pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra.
porque a verdade liberta e a verdade que nós estamos pregando. Te aguardo, meu querido, no próximo estudo, em nome de Jesus Cristo.